Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Noventa mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. E hoje temos a honra de ter connosco aqui Abel Xavier, ex-internacional português, um verdadeiro globetrotter do futebol. Passou por 8 países, não é? E uma carreira vastíssima, e portanto nós estamos aqui hoje para homenagear e por passar por todos esses momentos marcantes, por um jogador que foi marcante na sua geração, marcou a geração, a primeira geração de ouro do futebol português, por assim dizer, ou como é chamada por muitos, e portanto espero que seja uma boa entrevista e tudo faremos para que o seja, e portanto obrigado por estar aqui. Antes de começarmos, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação e portanto espero que goste. Abel, bem-vindo, prazer enorme tê-lo aqui connosco. Abel Xavier, nascido em Nampula, Moçambique, veio para Portugal em 75, forte ligação aos avós maternos que o criaram a si e aos seus 3 irmãos em Lixinga. Chega a Portugal e foi viver para o Val do Jamor com a sua família toda e diz que aí conheceu a verdadeira união da família. Mais tarde foi viver para Queijas. Bom aluno desde sempre, mas o que o encantava eram os ranchos folclóricos de Queijas e jogar à bola com os amigos na praça em frente à igreja. Por isso, à revelia dos seus pais, foi aos treinos de captação do Belenenses com 2 amigos do bairro, mas acaba por não ficar, porque tinha um pacto com os seus compinchas que ou ficavam os 3 ou não ficava nenhum. Só um ano depois, e com a ajuda da sua avó, é que acaba por ir fazer treinos de captação ao Sporting e rapidamente convenceu César Nascimento e Osvaldo Silva. Gostaram muito do Abel e lhe disseram para ficar. Nesses tempos cruzou-se com colegas como Figo ou Peixe e iniciou também o seu percurso nas seleções mais jovens. Eram tempos em que ajudava o seu avô na EDP e mais tarde no Museu da Eletricidade antes de ir para a escola. No Sporting, segundo Carlos Pereira, irmão de Aurélio Pereira, o único pai que pediu para o filho sair do Sporting foi o pai do Abel, porque ele andava a tirar más notas. Sai do Sporting, fruto de uma reestruturação que se deu no clube, e segue para o Estrela da Amadora, onde termina a sua formação e assina o seu primeiro contrato profissional, sem contos na altura, e inicia a sua carreira sénior. Chega ao Benfica, com 20 anos, mas um jantar no Lagosta Central com Sousa Sintra quase o desviou para o Sporting. No Benfica, além de ter sido campeão nacional, encontrou Carlos Moser, o seu ídolo de infância de quem tinha postas no quarto. Eusébio foi também alguém muito importante na sua integração, à semelhança do que Augusto Matino tinha feito consigo quando chegou ao Estrela. Ao longo da carreira passou ainda por Bari, Oviedo, PSV Eindhoven, Everton, Liverpool, Galatasaray, Hannover 96... Roma, Middlesbrough e LA Galaxy. 12 clubes e 8 países. Só no Everton é que não vestiu de vermelho. E continua a gostar de vermelho. 10 títulos na carreira, dos quais destaca obviamente o Mundial Sub-20 em 91, ganha em Lisboa. Conta com 57 internacionalizações por Portugal, 20 das quais pelos AS, onde teve a oportunidade de participar quer no Euro 2000, quer no Mundial 2002. A estreia acontece ainda como jogador do Estrela, em 93, jogando na segunda Liga. Foi titular e fez uma assistência para golo. Algo inédito e, na minha opinião, um dos principais feitos da carreira do Abel. Carlos Queiroz é naturalmente alguém que marca muito o seu percurso. No lado pessoal, pai de 2 rapazes, o David e o Lucas. Os seus melhores amigos no futebol sempre foram os roupeiros, porque era o primeiro a entrar e o último a sair. Muito ligado à religião, há cerca de 15 anos converteu-se ao islamismo. Gosta de tatuagens, de moda, velocidade, carros e elegância. Fala 6 línguas e, para terminar, afirma que a aceitação, a paz, a integração, a esperança e a partilha são os valores com que mais se identifica. Seja bem-vindo, senhoras e senhores, Abel Xavier. Fantástico. Ricardo, antes de mais, fantástica a biografia que fizeste, das poucas mais bem conseguidas ao longo deste meu percurso. E dizer que é com enorme gosto. Antes de mais, Ricardo também e Afonso, não é? Afonso e Zé Miguel. Afonso e Zé Miguel. Porque quando me contactaram para eu estar aqui presente e queriam fazer uma homenagem ao meu percurso, eu pensei, bom, vai ser mais uma coisa daquelas normais que normalmente muita gente quer fazer, mas já percebi por este início a pesquisa detalhada de pequenos pormenores que estão aí e que tu descreveste, Ricardo, é brilhante. Recordei
objetivamente, em todos estes momentos, não esquecerei. Falaste de coisas aí muito importantes. E depois, obviamente, existe a parte mais visível, né, que é, obviamente, aquilo que é criticável grande parte das vezes, mas nós temos que saber dar a volta sempre a todas as situações. Obrigado, Abel. Obrigado. E obrigado também ao Dani, que foi quem fez a ponte para o Abel sair aqui. Exatamente. Um abraço muito forte ao Dani e desde já também a todos que vão ter a oportunidade e de pretenderem escutar-me. Exato. E partindo para a entrevista, eu começava por lhe mostrar um vídeo daquilo que eu acho que provavelmente foi a sua primeira entrevista, com 17 anos. Não sei se vai recordar, eu vou pôr aqui um bocadinho dessa entrevista. Olha, aqui está. Exato, acho que sim. O Veloso tem experiência e ele está a falar aquilo que faz no futebol. Penso que o Veloso é um belíssimo jogador, tem experiência. Com Veloso, que na RTP. Dá à equipa a maturidade que ele tem. Mas em relação a si, você é um caso diametralmente oposto do Veloso. É um jovem, não é um veterano. Você procura os conselhos dos jogadores mais experientes da sua equipa? Exato, isso aconteceu domingo passado nas Antas, quando eu me cheguei. O exemplo do Billy deu-me o maior incentivo para eu jogar nas Antas. Que tipo de incentivo é que ele deu? Apoiou-me sempre nas jogadas divididas e sempre É isso. Brilhante, pá, brilhante, brilhante, pá, brilhante. 17 aninhos. 17 anos, pá. Brilhante. E efetivamente estreia-se muito novo pelo Estrela. Sim. Na altura pela mão de Manuel Fernandes e José Mourinho. Como é que eram essas duas grandes personagens do futebol português Uma delas nessa a altura? despontar. Sim. Sim. Não, foi um momento fantástico porque eu sou dispensado do Sporting. O Ricardo passou ali, obviamente, descreveu a fase em que eu fui dispensado do Sporting. O Sporting fez uma alteração na estrutura da formação, entrou o Barking Shaw para como treinador principal e trouxe um diretor para a formação que era o Colin Thompson e que, bom, sem muito critério, acabou por dispensar muitos jogadores do Sporting. E naquela altura, bom, somos dispensados do Sporting, vamos para onde? O Belenenses era forte, o Benfica também era forte, o Setúbal também na altura também tinha uma grande formação e eu decidi ir para o Estrela Amadora, eu e mais outros colegas que tinham sido dispensados. Portanto, o Estrela Amadora acaba por ter uma formação de rejeitados e nós fazemos uma competitividade muito grande através mesmo deste significado contra os clubes que nos tinham dispensado e muito rapidamente, quando eu entro para a equipa, neste caso de juvenis, muito rapidamente sou identificado como um daqueles talentos que tem que progressar dentro da estrutura e portanto eu não faço nem sequer as 2 épocas de júnior. Eu começo logo a treinar basicamente com a equipa sénior na altura. E as primeiras pessoas que projetaram isso, Manuel Fernandes e neste caso também José Mourinho, que era o adjunto, que estava a apoiar Manuel Fernandes na altura, e obviamente pessoas emblemáticas, José Mourinho a começar, Manuel Fernandes, mítico Manuel Fernandes. Eu me recordo que eu ia a Alvalade ver jogos do Manuel Fernandes. Em simultâneo também já estava nas seleções nacionais de formação. Sim, o Abel é campeão da Europa de Sub-16, vice-campeão europeu de Sub-17, vice-campeão da Europa de Sub-18 e campeão naturalmente em Lisboa de Sub-20. Exatamente. E eu Portanto, creio, um percurso muito importante já nas seleções jovens. Exato, Ricardo. Eu creio que toda a nossa geração ganhou muito da internacionalização e do impacto que nós fizemos a nível das seleções. Portanto, nós fomos uma geração vencedora a nível da formação. E, portanto, fomos campeões. Graças ao trabalho, já estávamos a falar disso antes de começar o playoff. Neste caso o Carlos Queiroz, Noel Vingada, nas seleções jovens. Lídio Val também. Exato. E reestruturar o futebol português em termos de seleção jovem. Toda a nossa geração e os jogadores que passaram pelas mãos dessa estrutura, desta dimensão de pessoas, desse momento e dessa estrutura, nós estamos gratos. Nós não podemos esquecer a forma como nós fomos formados em tempos difíceis. Com as questões sociais também associadas, com um futebol diferente, com muitas dificuldades da formação poder progredir para o futebol sénior. Estamos a falar da lei Bosman, todavia em vigor. Exato. Havia um conjunto de contrariedades que nós vimos através do aparelho da federação, da formação neste caso, com uma geração especial e com títulos, a porta aberta para chegar ao futebol sénior. Portanto, eu corri sempre em paralelo, de alguma forma. Embora no clube, ainda estivesse num clube
obviamente que lutava por outro tipo de objetivos, mas na seleção estava a ter um reconhecimento internacional. Obviamente o meu desejo era que chegasse a um determinado momento, tanto para o Estrela da Amadora e tanto para mim, para os meus objetivos, é que eu tivesse os grandes interessados. E de facto aconteceu, com 17, 18 anos, quando jogamos competições europeias com o Estrela. Infelizmente no ano seguinte o Estrela cai de divisão. E há logo que tomar uma posição em relação a um ativo importante que estava a suscitar interesse a todos os clubes grandes de Portugal, e depois eu tive que tomar uma decisão. Eu em conjunto com o clube tivemos que tomar uma decisão, porque naquela altura, quando falávamos de grande, falávamos de um grande Boa Vista, de Valentim Loureiro, falamos de um Vitória do Pimenta Machado, portanto todos eles abordaram, portanto todos eles estavam interessados. O Sporting novamente, como tu disseste bem, com a questão do Sousa Sintra e do Abílio Fernandes na Lagosta Real, e foi com o Paulo Bento. E Paulo Bento também estava nessa conversa. Estávamos sentados com a caneta na mão, mas depois numa questão de um dia, o clube também foi valorizado porque recebeu melhores condições na negociação com o Benfica, e também nas contrapartidas, e portanto Jesualdo Ferreira naquela altura tinha sido o meu treinador do Estrela da Amadora, passa a ser adjunto do Mr. Tony, o que também de alguma forma ajudou e também conhecia-me basicamente, e portanto podia também ser um elemento muito importante para a minha adaptação a um contexto completamente que era o Benfica. Mas mata aqui a minha curiosidade, miúdos de 18, 19, 20 anos, como é que é final do Mundial de Sub-20, Estádio da Luz? É capaz de ser, aquilo nem é bem registado, mas há de ser a maior enchente sempre num estádio de futebol em Portugal. Como é que é isso? Pronto, é que se jogar numa equipa que já com jogadores experientes, mas são todos jovens. Sim. E estão ali perante uma plateia que está... Não, eu creio que nós temos uma ligação intemporal. Esta geração foi uma geração que permaneceu basicamente junta durante 10 anos. Tínhamos um companheirismo, tínhamos uma relação de amizade, a parte da questão competitiva, e o facto de já termos essa mentalidade vencedora enraizada. Nós éramos tão bons profissionais como também bons malandros, num bom sentido da palavra. E, portanto, sempre com um grande sentido de disciplina, de rigor, com as regras que nós tínhamos implantadas pelo Carlos Queiroz, acabamos por chegar àquilo que era um objetivo maior. Ou seja, o primeiro campeonato do mundo tinha sido ganho por uma outra geração, sim, nomeadamente em Riad. Nós olhávamos e queríamos, e obviamente também repetir e fazer com que aquilo fosse uma realidade para nós. E depois não há nada mais grandioso de jogar no antigo Estádio da Luz, que se tivesse capacidade para 200 mil pessoas, eu acho que lá estariam 200 mil pessoas, e jogar com uma rival fortíssima, que era o Brasil, claro, temível, Argentina e Brasil, por aquilo que produzia em termos de jogadores, e foi fantástico. Ou seja, eu acho que às vezes nós não temos nem noção do feito, mas eu acho que em termos de formação nós fizemos uma formação muito bem conseguida, e depois projetou também a evolução de alguns jogadores também na seleção principal, quando o Carlos Queiroz também passou como selecionador nacional. Conhecíamos bastante bem, e eu estreiei-me ao serviço do Estrela Amadora na segunda divisão, por força de uma lesão de João Pinto no jogo Portugal-Suíça, em que Carlos Queiroz convoca-me e eu jogo a titular neste jogo e faço o cruzamento para o gol de Temese. Então, até esse momento as coisas estavam a correr de uma forma impecável na minha vida desportiva. Mesmo socialmente, esse jogo, essa vitória no Mundial Sub-20 teve um impacto brutal. Ainda hoje se fala disso, portanto, daí mostra bem a importância que teve esse feito. Acho que podemos avançar então para aquilo que foi a chegada ao Benfica, que chega também muito jovem, e queria-lhe fazer 2 ou 3 perguntas em porque cruza-se com muitos símbolos, desde logo Eusébio que o acolhe. Creio que os primeiros 6 meses foram algo complicados. O Abel tinha sido pai há pouco tempo também. E como é que foi chegar e cruzar-se com Veloso, Mozart, Vítor Paneira, Schwartz, João Pinto, Rui Costa, portanto, todos históricos do Sport Lisboa e Benfica, e como é que foi a sua adaptação?
Não, eu já contei isso e vou contar outra vez, porque de facto é verdade. Nós, quando somos formados numa determinada posição, nós temos sempre referências. Por- pelo prazer de ver jogar estas referências, pelo projeto da sua e percurso das carreiras, e eu fui formado como central. E, portanto, eu joguei grande parte da minha carreira depois com estas características de polivalência, mas não fui formado como um jogador central, não só pela minha altura, a minha fisionomia, e eu tinha na porta do meu quarto, por trás, a fotografia de Carlos Moser como a maior referência como central. E é engraçado que no meu crescimento muito rápido, eu passava pela agora segunda circular e olhava para o estádio e dizia: eu um dia tenho que jogar aqui. Isto é o meu sonho, tenho que jogar aqui. Não há jogar aqui, neste caso pelo Benfica, porque eu queria jogar e queria um dia que fosse possível fazer parceria com Carlos Moser. Isso seria o meu sonho. E depois veio acontecer num balneário mítico, com jogadores de muito peso, a entrar sendo o mais novo do grupo. E inicialmente a ideia Da mesma idade de Rui Costa. exatamente, porque nós vinhamos já desde a formação, o João Pinto também, com uma diferença possivelmente de meses. Portanto, éramos os mosqueteiros, como se costuma dizer, daquele grupo, e depois havia os jogadores de peso, os jogadores de muita tradição, de muito carisma, no qual nos ampararam, e eu talvez tenha sido o jogador em que fui bem protegido por algumas pessoas. Me recordo obviamente do King, porque tínhamos uma história basicamente com o grande respeito das diferenças das gerações, mas tínhamos uma história um bocado similar, pelo país onde nós nascemos e o percurso, e depois pelo impacto que eu tive inicial, a nível da minha relação com os adeptos. Não foi nada fácil. Portanto, eu tive 6 meses, de facto 6 meses, no qual joguei como titular no Benfica. Inicialmente era basicamente para jogar a lateral direito e possivelmente Veloso passava para a lateral esquerdo. Havia esse esboço inicial, e de facto tive 6 meses muito difíceis com os adeptos do Benfica. E o que é que motivou Não sei, eu acho que o adepto do Benfica agora está melhor, mas o adepto do Benfica sempre marcou alguém no percurso daquilo que eram, eu não digo o termo patinho feio, mas eu claramente consigo perceber uma trajetória onde em determinado momento o Benfica marca um jogador para, de alguma forma, vincar as questões dos resultados, ou de falta de rendimento, e na altura não era muito compreensível, porque se nós falássemos nas questões estatísticas, até quando eu jogava não falhava passes e era assobiado. Até o meu nome, quando era Abel Xavier, era assobiado antes do jogo ser jogado. E portanto, eu tinha que ser muito forte psicologicamente, e tive esses apoios destes emblemáticos dentro do grupo de trabalho. Depois também Osvaldo Ferreira foi importante, Tony, em valores humanos, extremamente importante. Foi quando ele me retirou do jogo, retirou-me da equipa, depois de uma derrota muito grande em Setúbal, que perdemos 5-2 em Setúbal. E ele decide falar comigo. Eu entendi a decisão e disse que eu ia voltar mais forte. No momento oportuno ia voltar mais forte. Ele faz um reajuste posicional e passa a jogar a trinco, eu e Rui Costa, e depois a partir daí pronto, faço um final de época fantástico que nos leva a ganhar o título. E lá está, do 8 ao 80, como costumamos dizer, do lado mais emocional do adepto também, muitas vezes. É um craque. Futebol também é isto, não é? Um momento. Do nada, de vilão a herói, de herói a vilão, é muito rápido. E estes momentos, eu consigo dizer, são momentos de dor, são momentos muito complicados, são momentos difíceis, mas são momentos necessários. Sim. São momentos necessários, porque a partir do momento que nós estamos com 100 mil pessoas e estão 100 mil pessoas a assobiar, nós ficamos preparados para jogar em todo tipo de contextos. Portanto, eu com uma idade muito precoce cresci muito rápido a nível da minha mentalidade, e isso ajudou-me depois também, quando eu fui para os cenários também de outras adversidades, que foi a nível internacional. O Benfica fez-me crescer.
através dos maus momentos, este concretamente, e depois através também das alegrias. E depois o Jorge também. Exatamente, e depois também através das alegrias, que obviamente me valorizou muito em relação àquilo que depois foi o mercado internacional. Eu, sobre alegrias, queria. É isso, temos aqui 2 jogos marcantes dessa época para recordar marcam- e vou-lhe mostrar, não é? Porque é isso, para mostrar não só ao Abel, mas também a todos que nos estão a ver. A geração dos nossos É pais isso. provavelmente Porque é o os jogo, jogos mais se este é um dos recordam. jogos mais emblemáticos. É o 4-4. É, eu até vou tirar o som. É. Este é um golaço. Esta equipa estava preparada para ganhar uma competição europeia. Isto é mais claro, como a água, como se costuma dizer. Eu me recordo que defrontamos o grande Parma, né? O Parma europeu, o grande Parma, e na altura Carlos Moser é expulso. Vamos a Parma e eu jogo a central na altura, no lugar de Carlos Moser, e acabamos por perder essa eliminatória basicamente no último minuto. E depois o Parma quer que eu vá para Parma. Temos o contrato basicamente assinado, ou seja, eu durmo a ser jogador do Parma. Sim, havia aquela questão do grupo Parmalat, exatamente, que era uma parceria que havia com a Parmalat, e eu me recordo, falei com o João Batistuta Pastorello, que era o diretor-geral do Parma na altura, o homem forte do futebol italiano, e ele disse: eu vou querer que tu venhas jogar para cá, vou falar com o Manel Damasio e com Manel Alves, penso eu, na altura, e me recordo que ligaram para mim a dizer: olha, prepara as coisas, que nós vamos fechar o teu acordo com o Parmalat, serás jogador do Parma na noite, e na manhã seguinte já não era, porque depois tinham inviabilizado, porque consideravam que era mais importante naquela altura, pelas questões económicas, que Rui Costa fosse transferido, e foi, acabou por ser, e foi para a Fiorentina, e depois inviabilizaram a minha transferência, porque já tinham palavrado com um novo treinador, neste caso Artur Jorge, e ele queria que eu ficasse e que não queria que eu saísse. Portanto, aceitaram que saísse Rui Costa, e eu acabei por ficar naquela época desportiva, sob a liderança de Artur Jorge, que era o novo treinador depois de Toni ter sido campeão e não ter continuado. Sim, mas voltando um bocadinho atrás, e esse jogo. Em relação ao jogo, Porque desculpa, este é um dos jogos mais épicos. Não, este jogo tem uma particularidade, acho eu, que fora a Clubite, eu acho que foi um dos jogos mais épicos para quem gosta de futebol. Para quem gosta de futebol. E depois o adepto benfiquista a nível internacional, e nomeadamente na Alemanha, a nós jogadores parecemos que nós estávamos a jogar no Estádio da Luz. Mais de 10 mil benfiquistas. Exatamente, parecia que nós estávamos a jogar no Estádio da Luz. Por um lado, até porque o Bayer Leverkusen era de vermelho, mas depois, por outro lado, estavam lá os adeptos do Benfica. E depois o jogo em si, as contrariedades do jogo, a questão do resultado, da forma como nós damos a volta ao contexto, e depois também da forma como eu marquei, de olhos fechados. enquadrei, visualizei a baliza, mas eu rematei com olhos fechados, e a bola de alguma forma entrou da forma como entrou, fazendo um dos golos mais bonitos da minha carreira. E é um 4-4 mítico. Há 2 jogos míticos, não é? É o 4-4 naquela altura, e é o 6-3. Era isso aí. Foi a Serenata à chuva em Alvalade. Sim. É o jogo da carreira de João Vieira Pinto. Sim. Que recordações é que tem dessa tarde chuvosa? Olha, nós tínhamos a noção, passávamos um tempo muito difícil no Benfica, não é? Nós tínhamos algumas questões difíceis, financeiras, muito difíceis dentro do grupo, dentro do clube. Mas depois, lá está, muitas vezes quem resolve os problemas somos nós próprios jogadores. E eu lembro que nessa semana da preparação do jogo de Alvalade, que era decisivo, nós tínhamos o conhecimento que talvez a estrutura mais forte, e que naquele momento estava mais estável, que era o grupo muito forte, era o Sporting. Era um grupo forte. Mas eu me recordo que nós tivemos uma reunião logo na semana, reunião só com os jogadores, na preparação deste jogo. Nós tínhamos uma preparação também que era diferente, porque nós tínhamos sempre a gente dizia que tínhamos uma quarta-feira de Liga de Campeões, que era ir ao Barbas.
E era uma rotina que nós fazíamos, ir ao Barbas, independentemente dos resultados, porque era o entrelaçar de laços. Sim. Espírito de grupo. Espírito de grupo, de coesão, de espírito e tudo. É lógico que aquilo às vezes fomentava ali alguns desequilíbrios no grupo de trabalho, nomeadamente com os russos, com o Yuran, objetivamente. Quer dizer, havia sempre ali algumas nuances em termos de grupo de trabalho que eram basicamente absorvidos pelo próprio grupo, pelas lideranças que havia no grupo. Estamos a falar lá, um deles, Carlos Moser, Diamantino, Veloso, Isaías, quer dizer, o próprio Rui já tinha uma grande dimensão, o próprio João, mas pronto, tínhamos jogadores de muito peso, Rui Águas, Vitor Paneira, quer dizer, saudoso Neno também. Neno, que era um sorriso de balneário todos os dias, que era a luz que nós tínhamos dentro do balneário em todos os momentos. E, portanto, este grupo de jogadores, eu me recordo na conversa que nós tivemos, que independentemente de qualquer tipo de problema que nós tivéssemos em relação a questões económicas, nós estávamos a jogar pelo Benfica por uma causa muito mais nobre, que era vencer, dar alegrias ao grupo, porque no Benfica nunca iria deixar de nos pagar e nós tínhamos de nos concentrar efetivamente em ir ao Alvalade ganhar o jogo. Eu acho que foi a semana mais fácil de preparação em relação a um derby, foi a semana onde materializou-se depois num 6-3. E eu, por falar em Sporting Benfica, trago também aqui uma memória de outro Sporting Benfica, para ver se também é uma memória gira. Também lhe vou mostrar aqui. Vou passar aqui só um bocadinho para a frente. Fantástico. Fantástico. Não, isto é preparação, isso é preparação do derby, não é? Preparação do derby. Mas foi fantástico. Foi fantástico, ainda para mais com alguém que eu tenho um apreço, também pelo percurso que fez, pela carreira que fez, pela amizade que temos e pelos laços até de termos crescido basicamente juntos desde Luís Figo, desde a equipa de infantis do Sporting. Sim. E, portanto, eu creio que dentro do quadro competitivo das seleções não existem muitos jogadores que tenham feito todas as faixas etárias ao percurso das seleções. E eu creio que eu estou nesse lote e acho que o Figo também está. Mas não há muitos jogadores que tenham percorrido todas as seleções. Todas as seleções até a seleção principal da França. Tem alguma história que possa partilhar connosco que tenha vivido com o Luís Figo, já que são amigos há tantos anos? Não, a nossa relação é lógico que agora pronto, estamos um pouco mais distantes, mas isso faz parte claro. Da vida e faz parte do desenvolvimento das nossas vidas, que às vezes nos distanciam de certa maneira, mas eu com o Figo, à margem daquilo que é o futebol, que nós desenvolvemos juntos, compramos um terreno um ao lado do outro. Construímos, ele era para construir a casa, não construiu, mas compramos um terreno um ao lado do outro. E depois atraímos e também o Dimas também veio para o nosso lado, o Sapinto também veio, o Dani também veio. Quer dizer, criamos ali uma colónia. Portanto, no fundo eu tenho muitas histórias de amizade, histórias até fora do futebol. Porque para mim foi sempre uma pessoa assim, uma de balneário ou de futebol mais inusitada que queira partilhar. Quer dizer, apanhas-me assim um bocado desprevenido. devia ter preparado a cabeça para histórias. Não, mas posso falar da nossa viagem depois da vitória do campeonato do mundo, por exemplo, em que nós tínhamos que ir para um sítio para festejar de alguma forma. E fomos para Ibiza. Na altura também já não está entre nós, que era também um companheiro de longa estrada, de longa vida partilhada, que é o João Pinto, que também já não está entre nós. E nós fomos para férias para Ibiza, e não conhecíamos Ibiza, fomos completamente à deriva para Ibiza. E passamos umas férias a festejar o campeonato do mundo fantásticas. Eu adotei até um cão
um cão que basicamente nós todos os dias ele vinha ter connosco e comia connosco e tudo acabou por ficar ali entre nós. Acabamos por adotar acabei por adotar a cadela. E pronto, Chama-lhe Figo. Onde é que está a tua princesa? Não, mas eu com o Figo, pronto, tenho muita história, muitas histórias com ele. Sim, e depois desta passagem no Benfica, ou seja, a primeira época é uma época de bastante sucesso, é uma época em que é inegociável e depois com o Arthur Jorge acaba por se tornar dispensável, por assim dizer, e acaba por sair por empréstimo para a Itália. O empréstimo para a Itália foi uma forma de resgatar o interesse do Parma. Exato, um ano pois anterior. eu vi isso. Foi basicamente essa a estratégia. Que era a ideia inicial. Exatamente, que era o Parma por trás, de alguma forma, a dizer que bom, perdeste um ano, perdeste competitividade, porque na altura depois também o plantel do Benfica foi Mas ainda assim totalmente faz transformado. 33 jogos e 3 gols, ou seja, não é uma época propriamente Sim, parada. sim, não, mas eu tenho uma início de época com dificuldade. Em Suíça tenho uma operação, faço uma artroscopia, não começo a jogar. Quem começa a jogar até é o Paulo Bento, que o Paulo Bento tinha vindo, penso eu, de Guimarães, penso eu. E depois houve alguma reestruturação também no plantel. Muitos jogadores campeões nacionais acabam por sair. Eu perco competitividade, acabo por jogar, mas a época também em termos coletivos foi uma época mal planeada, com maus resultados, com muita descrença. Iniciava um pouco a descrença do adepto do Benfica, e naquela altura sou emprestado para o Bari. Entro no contexto de Bosman, porque eram só 3 estrangeiros, mas eu queria entrar num campeonato italiano para ver se efetivamente podia adaptar-me e depois chegar a Parma. Entretanto, o Parma, na minha posição, contrata Fernando Couto, que depois faz 8 ou 10 anos e é capitão do Parma. Portanto, não fui eu, acabou por ir o Fernando Couto, e bem. E eu vou para o contexto de Bari, emprestado. E eu ali tenho um impacto que não esperava ter. E tinha a minha esposa também grávida na altura. E vou para uma zona de sul. Aquela zona de Itália complicadita. Eu vou para uma zona Muita do sul marginalidade também. muito complicado. Eu aí começo a perceber as questões estruturais, o contexto inserido no futebol. Vejo coisas incríveis, que é coisas de filme. Tipo o quê? Filme italiano mesmo. O controle de alguns grupos em relação à cidade. Uma coisa alucinante. E é propriamente estes grupos que, com uma época mal sucedida por parte do Bari, que tinha objetivos de lutar pelas competições europeias, nós acabamos por basicamente lutar pela manutenção. Aquilo criou uma confusão tremenda que eu nunca tinha vivido. Tinha vivido assobios, já no Benfica, mas ver claques a invadirem o complexo com tacos de beisebol e aquelas coisas todas, aquilo para mim mexeu muito comigo. E portanto eu tive ali um bloqueio do ponto de vista da adaptabilidade a essas circunstâncias. E depois também sob a componente física. Pela primeira vez eu fui submetido a uma carga de trabalho do ponto de vista físico que eu não estava à espera, porque vinha de um futebol completamente diferente, vinha de uma mentalidade completamente diferente, e eu entro efetivamente num futebol italiano onde estava vincada a questão do trabalho, da relação do volume, mais intensidade, mais física, com o Matarazzi. Exatamente. Sim, o Abel na altura depois volta. Paulo Autori acaba por sair e diz que o Oviedo acaba por ser o oxigênio que precisava. Exatamente. Não, porque eu ainda tinha, lá está, eu necessariamente não desejava sair do Benfica. Eu fui forçado em sair do Benfica, de certa forma. Quer dizer, o meu desejo era sair do Benfica quando o Parma quis me comprar, e eu ia ter um contrato fantástico naquela altura, mas não aconteceu. E depois tive essa situação do Bari. Entretanto, quando eu regresso, o Tony é diretor técnico na gestão com o Paulo Autori. Tinha sido o meu treinador. Era fácil poder eu falar com ele a dizer: eu quero ficar no Benfica e quero refazer a minha carreira no Benfica, porque as circunstâncias são completamente outras. E eu creio que depois aí pesou mais a questão do Paulo Autori, porque tinha outros jogadores para o corredor central.
e até o próprio Paulo Bento sai para Oviedo. Exatamente. E eu acabo por ter uma ligação do presidente do Oviedo que gostava de contar comigo também. E eu vou para Oviedo. Aí, E de faz facto, uma Sim, ótima sim. época, sim, né? foi marcante. Ou seja, voltar a ter estímulos de ser querido, Exato. voltar a oxigenar, voltar a ter o meu futebol, de mostrar o meu potencial. Quando não jogava, estava na grade também com o megafone a ajudar a claque ovidista. E num contexto onde a adaptação era muito mais fácil do que em Bari, não é? Exatamente, ou seja, fui para um contexto mesmo favorável para eu poder retornar, para poder ser um jogador também muito importante para o Oviedo. E assim já começou em Bari, mas em definitiva a grande carreira também internacional, clubes fora de Portugal, em que esteve em muitos países, e vai para o PSV, para a Liga, agora neerlandesa, na altura holandesa, provavelmente. Com uma chamadinha de Bobby Robson. Exatamente. E o papel fundamental também desse grande treinador. E de Mourinho também. Porque O Mourinho era chamava-lhe o tradutor de Bobby Robson. Exatamente, o Mourinho sempre acompanhou. Porque o meu objetivo quando eu entro noutro contexto internacional, o meu objetivo sempre foi ter a oportunidade de jogar um clube a nível internacional, nomeadamente Liga de Campeões, para encontrar o Benfica. E de facto encontrei o Benfica com o PSV Eindhoven em Liga de Campeões. Por engraçado que seja, sim. foi exatamente isso que aconteceu. E o Bobby Robson contactou-me, fizeram um acordo com o Real Oviedo. Houve também uma indicação por parte de Mourinho, porque Mourinho conhecia-me também, e Mourinho também tinha estado obviamente com Bobby Robson também em Barcelona também, e portanto Bobby Robson queria voltar a uma casa que também conhecia, que era um PSV Eindhoven, e foi fantástico, foi uma experiência, lá está, adaptabilidade a um contexto diferente, nomeadamente clima. Sim. Lá está, outro contexto de adaptação, mas um clube de uma dimensão enorme. E depois para mim também foi uma riqueza, porque eu começo a perceber a importância de conteúdos, de trabalho, de treino, de formação, que foi uma riqueza para a minha carreira. Sim. Portanto, eu começo a perceber como é que foi a filosofia do futebol holandês, como é que Feyenoord, Ajax, PSV Eindhoven formavam os jogadores, porque estava dentro da estrutura. Então isso também foi um lado muito importante. Uma época que lhe corre muito bem também. Uma época que me corre Super muito Van bem. Nistelrooy também lá nessa ano. Exatamente, uma época que corre fantasticamente bem. Depois tenho uma lesão também, que é uma lesão que rompi, que é uma lesão atípica, que raramente acontece no futebol, que rompi o cruzado posterior, não o anterior. E por incrível que possa parecer, que naquela altura optou-se por não se operar, que era difícil de alguma forma. Ainda não tinha grande sucesso cirúrgico. Não tinha grande sucesso cirúrgico, uma intervenção a um posterior, e eu acabei por jogar desde esse tempo até ao final da minha carreira com a ruptura total do posterior. E depois vem Inglaterra. Abrem-se as portas de Inglaterra. É isso. E claro que a primeira pergunta que surge é como é que foi a adaptação ao futebol inglês, sendo um jogador com características adequadas para aquele futebol. E a verdade é que a resposta é óbvia, porque adaptou-se bem, porque teve lá 7 anos, não é? Sim. E portanto, como é que foi esse processo? Como é que tudo se desenrolou? É o meu campeonato, não é? Eu costumo dizer que é o meu campeonato. Eu estou na etapa daquilo que é a progressão, é aquilo que é a entrada dos jogadores estrangeiros, a entrada de treinadores estrangeiros, a progressão da qualidade do futebol, a progressão daquilo que é a qualidade do treino, ou seja, volume mais qualidade. Quer dizer, eu estou nessas etapas todas. E é mesmo engraçado quando nós falamos de contexto. Eu, tendo jogado nas duas equipas da capital de Liverpool, em que 2 clubes separados de 1 km de distância,
com duas fações completamente diferentes, históricas, que é preciso também entender. E rivais. Aonde Everton estava implantado numa zona predominante até racista em relação àquilo que é. Eu ia mencionar isso. Exatamente. A chegada do Abel é dos primeiros negros Sim. a jogar pelo Everton e muda também esse Exatamente. paradigma junto dos próprios adeptos. Também queria que Exatamente. falasse disso porque Exatamente. parece-me muito importante. Sim, eu começo, Mencionar. eu começo através não só da minha vida e do meu passado e da minha integração, pronto, aqui à sociedade portuguesa e as dificuldades todas que a minha família teve para se implantar nesta questão da igualdade, nesta questão também destes problemas sociais e tudo. Mas a nível do futebol eu senti também isto. E o facto de ter ido para Everton e olhar para o público e eu não ver nenhum adepto negro a apoiar Everton, né, eu questionava-me. Quando eu via John Barnes, capitão do Liverpool, Exato. Sim. no mesmo momento. Há aqui qualquer coisa aqui na cidade. E sentiu isso? Sentiu alguns episódios? Não. Eu acho que o futebol tem esta capacidade e tem essa força de mudança. Sim. E as pessoas têm que estar preparadas para isso. Independentemente da história que possa estar implantada em determinada zona. Porque de facto havia zonas demarcadas na cidade de Liverpool. Havia a sua própria história. E é engraçado que o futebol e as pessoas permitiram essas alterações e essa mudança. E eu, quando digo que fui um dos primeiros jogadores, é porque de facto depois aparece Kevin Campbell, aparece outros jogadores, Jimmy Hasselbank, que jogou no Boa Vista. Quer dizer, aparecem uma série de número de jogadores. E acabamos por ser uma imagem extremamente positiva que acaba por valer completamente a integridade, a aceitação dos tempos. Portanto, estamos a falar de 2000 para clubes que são centenários. Portanto, em 20 anos fizeram muito para, neste momento, as duas estruturas serem estruturas basicamente integradas. Claro. Integradas, consolidadas, onde existe uma rivalidade daquela do pior que há. Na cidade de Liverpool é uma rivalidade. Everton-Liverpool é um jogo bonito para se jogar pela rivalidade, por essas questões todas histórias. Sim, aliás, é o jogo com mais expulsões na história. Aliás, o derby é o que tem mais vermelhos na história do campeonato. E há uma particularidade inglês. muito engraçada que é, eu fui um jogador adorado em Everton. Eu só não renovei o meu contrato porque eles estavam mesmo num momento em que tinham problemas financeiros. E faltavam 6 meses de contrato e eu ia ficar free agent. Eu ia ficar jogador livre. E entretanto, Everton, com o balneário condicionado às questões económicas e com muitos problemas, a lutar para não descer, e o rival a jogar a Liga de Campeões. Um clube com uma capacidade, com um treinador que é o mentor da revolução de Liverpool, Gerard Houllier, e por outro lado, uma cidade azul, manchada com problemas, com dificuldades e tudo. Mas eu sentia-me querido, que era um clube que tinha uma paixão muito especial, até do próprio balneário, das pessoas que trabalhavam no complexo. Quer dizer, havia ali um humanismo e uma troca de afetos incrível no Everton. E eu tenho que tomar uma decisão. Portanto, o Liverpool contacta-me de uma forma não tão legal, porque era impossível fazer uma transação legal entre os dois clubes. Eu creio que só na história dos dois clubes houve 3 jogadores que passaram de um lado para o outro. 3 jogadores. E eu fui um deles. Portanto, e o Nick Bambi também passou do Everton para o Liverpool na altura, um ano depois. Mas só há 3 jogadores que passaram de um lado para o outro. E eu fui um deles. Mas a questão é a forma como fazê-lo. Era muito complicado. Porque primeiro não há negociações abertas. Impossível. Depois, Gerard Houllier tinha-me dado um toque a dizer 6 meses para acabar o contrato, nós temos que ter o Abel Xavier aqui deste lado. Como fazer isso? Não há empresários, não há agentes, não pode haver. Não pode haver. E eles lançaram-me este desafio a dizer: Abel, tens que ser mesmo tu pessoalmente a desbloquear a situação com o presidente Ben Cartwright. E eu primeiro falo com o meu treinador, o Walter Smith, que também já não está cá, o escocês. Eu digo que pronto, gostava de ter ficado, dou a preferência ao Everton para renovar um contrato de mais 3 anos. Eles disseram que não podiam renovar, então entretanto eu acabo por fazer uma proposta de pagar ao Everton 6 meses para antecipar a quebra do meu contrato. Exato. Que é o payment down, o termo é esse, que é pagar 6 meses para me deixar sair em janeiro. E depois o Everton comete ali
comete ali aquelas questões de esquecimento, porque nunca pensavam que eu podia ir para o rival. Era impensável que eu ia para o rival. Eles não fazem a cláusula de anti-rival. E pronto, e não fazendo esta cláusula, eles acordam receber os 6 meses e, portanto, eu, em janeiro estou um jogador livre, o mercado de janeiro percorre e há 2 dias, pronto, a estratégia estava feita que eu ia para Manchester, e neste caso tinha que sair, tinha que ir para Manchester para me encontrar com os dirigentes do Liverpool, neste caso o Gerard Houllier, que foi incrível, porque o meu encontro com ele foi quase como se fosse uma entrevista. Mas quem o tentou impedir de ir foi. Eu tenho aqui um vídeo, foi o Gaza. Pá, fantástica a vossa pesquisa, pá. Pá, eu tenho, olha. Pá, olha. Mas é engraçado, sabes? Uma grande personagem do futebol inglês. Pá, olha, isto só mesmo sentido e vivido. Sabes que existem jogadores tão marcantes na história do futebol que eu acredito que todos os jogadores gostariam de ter no balneário. E um deles é Paulo Gascoigne. Pá, isto é uma coisa incrível. E o Walter Smith tinha dado-me uma missão. Porque havia 2 jogadores, nós éramos obcecados por trabalho, disciplina de trabalho, todas essas questões de rigor e tudo. Eu era um obcecado e era o John Collins, que foi capitão no Mónaco e que também estava no Everton. Muito importante Era para Costinha, que esteve aqui há 2 semanas. O Costinha falou sobre ele, não é? E falou basicamente daquilo que eu também vivenciei, que é o profissionalismo, a ética, a sua conduta, liderança, ensinamento. Então, como nós tínhamos muita brincadeira trazida pelo Gascoigne no seio do balneário e depois outras coisas também, ele direcionava a missão para cuidar do Gascoigne, eu é que cuidava do Gascoigne. Só que é um animal incontornável completamente. Não podia ir jantar connosco, as câmaras tinham que estar todas desligadas. Depois das 2 da tarde tinha que estar alguém sempre com ele, porque bom, às vezes não era tão profissional como devia, então era eu que estava sempre em cima dele, então isto foi um ajuste de contas de alguma forma, dele estar a fazer uma serenata à janela de alguma forma, a chover como chovia lá, para que eu não saísse do clube. Na altura ninguém sabia, ele sabia que eu ia sair, mas ninguém sabia que eu ia para o rival, que era mesmo ao lado, não é? E ele é que espetáculo. E ele é que estava ao lado. Mas foi das figuras mais importantes e um ser humano fantástico. Infelizmente, pronto, teve um trauma que nunca conseguiu ultrapassar, e que depois, obviamente, fez com que a sua vida se degradasse um pouco, que teve a ver fundamentalmente com a separação da sua mulher. Todos os problemas que ele teve ao longo do tempo teve a ver só com esse episódio, com a Shell, nada mais. Tem alguma peripécia assim com ele? Eu vou contar uma que é fantástica. Eu vou contar uma que é fantástica. Eu disse há bocado que o Walter Smith não permitia um jogador que fosse jantar nos grupos, era ele. Mas houve uma vez, nós insistimos, porque o Walter Smith tinha uma capacidade humana de liderar o grupo através de atividades. Então houve um dia que ele autorizou que o Gaza fosse jantar connosco. Então havia um restaurante de peixe em Albert Dock, com um viveiro enorme, e a mesa estava feita para a equipa, né? Uma mesa trabalhada para a equipa, e de repente o Gascoigne está aqui ao meu lado, né? Sentado ao meu lado, e sem as câmaras e tudo, e de repente vieram as pessoas pedir o que é que nós queríamos comer. Bom, uns peixes, outros carnes e tudo, e de repente o Paulo Gascoigne olha para o viveiro, estava tipo um tanque, um viveiro cheio de frutos do mar, marisco, aquelas coisas todas, e ele começa a correr por cima da mesa, bate na mesa, salta e dá um mergulho, tira um marisco, é este que eu vou comer. Mas aquilo ele tinha coisas, todos os dias tinha coisas fantásticas, mas uma coisa era incrível,
por muito que ele fosse este personagem que às vezes até nós poderíamos pensar que era um mau profissional, quando era para treino, incrível. Se há um jogador que eu acho que hipotecou e podia ser dos maiores de sempre pela qualidade que tinha, Paulo Gascoigne. Eu ia perguntar da mudança, quando fez a mudança Everton-Liverpool, e o sim. Abel ia falar que foi um grande choque. Não, agora eu estou a contar. Como é que foi viver eu estou a contar versão Everton. Sim, agora a versão. Em todos os aspectos. Clube, metodologia de trabalho, balneário, todos esses aspectos. E depois, logo à entrada, quando tenho a entrevista, pré-entrevista com o Geraulier, eu digo: epá, isto aqui já tinha ouvido falar. Uma coisa é ouvir falar, e outra coisa é entrar para esse contexto. É impressionante. Regras específicas, horários, ou seja, estacionar no parque, tínhamos as marcas de lugar marcado, de estacionamento, quem tocasse nas linhas, multa. Quer dizer, era tudo a relógio, tudo relógio suíço. É lógico que inicialmente até podia haver alguma frieza naquilo que era o espaço, nas frieza da alegria, da brincadeira com água, aquelas coisas normais dentro de um grupo de trabalho. Rigor, silêncios, profissionalismo. Porquê? Porque o Geraulier, eu acho que é um mentor de toda a transformação do Liverpool nesta última década, é Geraulier, não há hipótese nenhuma, porque ele quebra esta questão dos maus hábitos. Ele, quando retira os jogadores emblemáticos do balneário, estamos a falar Paul Ince, estamos a falar Steve McManaman, estamos a falar Robbie Fowler, estamos a falar Jerry Redknapp, estamos a falar... Ele quebra ali com um músculo forte de Liverpool. E aparece a nova geração. Michael Owen, Steven Gerrard. E ele internacionaliza o grupo. E internacionaliza também toda a estrutura. Ele começa a projetar a estrutura da academia. Quer dizer, e ganha. Sim. E ganha. E depois ele entende também as questões territoriais. Lá está. A luta norte-sul. Ou norte-centro. Ou seja, Liverpool, classe operária, trabalhadora, mineiros. Sim. E ele cria a identidade de jogo de acordo com aquilo que efetivamente o clube precisava. Portanto, nós não precisávamos de um futebol estilizado como Geraulier tinha em Londres, no Arsenal. Os dois grandes rivais. Sim. O Arsenal tinha esse futebol estilizado, de formação, capital. O que é que ganhou? Pouco. E Geraulier, lá está, com uma identidade de jogo baseada naquilo que o público pretendia, o público pretendia naquela altura, que era de intensidade, de disciplina, de rigor, que não era tão atrativa do ponto de vista, lá está, da beleza do jogo, mas éramos eficazes. Então todos nós, se tu reparares bem, de toda a nossa geração, muitos foram para a classe de treinador, da geração que foi trabalhada com Geraulier. Muitos treinadores são da classe, da geração de Geraulier. Sim. Muitos treinadores. Porque nós aprendemos uma coisa que eu acho que é fantástica, que é a condição física estar anexa àquilo que é um modelo de jogo, a identidade de jogo. E eu aprendi isto com ele, de certa maneira. E depois, esta componente da parte física, de nós termos uma componente do instinto predador em campo, ou seja, que estarmos totalmente confortáveis em momentos de crise, porque temos a componente física que nos vai valorizar para nós surpreendermos quando as outras equipas estão em ansiedade, quando as outras equipas efetivamente estão a projetar mais homens à frente, por exemplo. O Geraulier nisso era brilhante. Se tu reparares a quantidade de jogos que o Liverpool ganhou, nós dizíamos que era no momento no momento de laranja, não vermelho, mas no momento de laranja, que era a partir dos 60 minutos. Se tu fores ver a quantidade de jogos que o Liverpool ganhou depois dos minutos 60 na segunda parte, era incrível, porque nós estávamos a controlar os jogos. Nós estávamos a controlar porque sentíamos confortáveis efetivamente a defender, para contratar com 3 ou 4 movimentações com Michael Owen, Anelka, Esky. Nós tínhamos tudo pensado.
Abel, permita-me só recuar um ano e pouco, estamos em 2001, 2002, portanto é inevitável recuarmos a 2000, onde o Abel estava provavelmente no auge da sua carreira. Entramos agora num período mais delicado. Chegamos a um europeu que é uma campanha extraordinária da seleção nacional, onde o Abel também estreia o seu look que o caracteriza até hoje e que foi alvo de muita brincadeira no estágio. E queria que nos falasse um pouco do Euro, do jogo inevitável contra a França, onde é bom dizer que Abel Xavier faz um cabeceamento extraordinário, é a defesa do europeu de Barthez e talvez da carreira, a passe a cruzamento de Figo, e que depois tem a fatalidade quando estava a compensar um colega de posição. Sim. Portanto, vamos ao grande tema, é inevitável falarmos dele. Quem se lembra da Abel Xavier lembra-se de Portugal-França 2000. Bem, eu começava pela questão do look. Porque é importante. Porque esta questão do look, lá está, com balneários, que se querem balneários com um bom ambiente, nós temos sempre de trazer alguma coisa diferente para o ambiente. Até porque nós tínhamos crescido juntos. O grupo era um grupo que estava consolidado desde sempre. Ainda para mais, a junção em 2000 é a junção das duas gerações de ouro. O que faz ainda especial, com todos os jogadores já a jogarem em equipas internacionais, nós já compreendermos um pouco aquilo que eram os problemas em Portugal, problemas estruturais, problemas de liderança. Portanto, a nossa geração foi uma geração que cresceu sempre muito mais do que aquilo que cresceu o futebol português. E portanto, porque nós estávamos a viver cenários competitivos e sinais e cenários estruturais também, de maior exigência, de maior rigor, de maior compromisso, e quando voltávamos à seleção, num determinado momento, quando ficávamos pelas qualificações, era como se viéssemos cá simplesmente só para jogar por jogar, e de alguma forma ter um momento entre o grupo. Mas depois, a partir do momento que nós conseguimos as qualificações, temos esta junção das duas gerações campeões do mundo no Euro 2000. E eu, com um mês de antecedência, porque eu considero sempre que é o mês em onde se trabalha realmente, não é? Não é em 2 ou 3 dias de jogos de preparação, ou jogos amigáveis, ou jogos de qualificação. É no mês antecedente que se trabalha alguma coisa. E eu decido, eu tinha uma cabeleireira que de vez em quando cortava o meu cabelo ali em Algés, e eu disse a ela: olha, eu vou para o europeu, eu quero fazer qualquer coisa com cores, quero alterar o meu cabelo, qualquer coisa com cores. Desconhecia completamente o processo, não tinha ideia nenhuma. A única coisa que eu tinha como convicção era a minha irreverência, que tinha vindo do bairro. É uma irreverência minha, ou seja, do Vale do Jamor, do Vale do Jamor, que de alguma forma não colidia com o meu rigor, com a minha profissionalidade. Mas é a minha irreverência, até os dias de hoje, é a minha irreverência. E queria estar vincada a ela. Pronto, não faz parte de mim. E ela sugeriu-me que eu pintasse o cabelo. Então, vamos pintar o cabelo, pronto, aquele processo normal da descoloração, pôs-me o produto. Eu olhei para o espelho, não tinha ideia nenhuma do que é que ela queria fazer. Pronto, eu olhei para o espelho, passado 1 hora, começo a ver o cabelo a descolorar, normal, processo, tranquilo. Eu olho e disse: mas eu não posso ir assim lá para fora, porque isto agora é imprensa, como é que é possível? As brincadeiras no balneário, como é que isto vai acontecer? Eu vou entrar agora em estágio, vamos para o europeu, é importante. E ela lavou-me tudo e eu olhei, foquei-me no espelho, concentrei-me e disse: é mesmo assim que eu vou. Pronto, acabou, está feito. Já não há mais volta a dar. Portanto, passei a ser um louro forçado e acabei por depois entrar no Mundial, e a partir daí foi uma brincadeira de balneário. Pronto. Qual foram as alcunhas? Não, ananás, quer dizer, não, muitas, quer dizer, mas foi giro, foi giro. É engraçado porque nós, quando falamos desta questão dos direitos de imagem, é uma coisa de 15, 20 anos no mundo do futebol. Sim. E eu já há 20 anos... E que até viveu mais cedo nos Estados Unidos, que estavam mais à frente nesse aspecto. E eu há 20 anos, não é? Há 20 anos, há 24 anos, pintei o cabelo amarelo. E se eu soubesse o que eu sei hoje, o que quer dizer os direitos de imagem, não é? Que são o produto, eu se calhar naquela altura, quando eu pintei o cabelo, embora tivesse feito de uma forma de brincadeira, como vos estou a contar, se calhar podia ter tido maior rentabilidade em relação aos direitos de imagem na altura.
Só que eu não pensava nada disso. Eu Ou se pensava- tivesse jogado 10 anos mais tarde. Exatamente, sim. eu só- exatamente, eu só- Mais tarde. Sim, sim. Sim, não, mas naquela altura, quer dizer, nem sequer pensava qual era o impacto. Claro. O impacto só tive exatamente por aquilo que foi a nossa prestação em campo com Portugal e, fundamentalmente, a meia-final, o lance do penalti, as incidências que aconteceram, as consequências e depois eu ficar fiel a mim próprio. Eu, a partir daquele momento, pronto, senti com tudo o que aconteceu, eu tinha que ficar fiel ao meu cabelo amarelo, que era um sinal de reconhecimento fácil por quem me tinha castigado da forma como castigou, que ele ainda estava vivo. E, portanto, E que não se rendia. E que não me rendia. Portanto, eu fiz uma promessa comigo próprio, que enquanto estivesse no mundo do futebol não iria mudar. Depois daquela situação do Euro, de tal, como disse o Ricardo, é uma pergunta que pouca gente me fez. Se aquela bola tivesse entrado no meu cabeceamento, o que é que acontecia com Portugal? Ganhávamos o europeu facilmente, porque o jogo acabava, eliminávamos a França, jogávamos com a Itália e ganhávamos o europeu. E mesmo aquilo é tudo. Ou Só seja, que a pergunta que depois te levantou é a pergunta 1 minuto depois ou 2 minutos depois, que foi a consequência do penalti. Pois é, isso é porque o lance, lá está, é aquela questão da intencionalidade, que, sim, Sabes- que é a queima-roupa, é o chamado remate à queima-roupa. não é? Até hoje, com esta evolução toda do futebol e com toda esta tecnologia que supostamente veio para ajudar o futebol e toda esta interpretação que todavia existe depois de eu ter sofrido o lance não intencional e um lance de penalti com uma bola que vai projetada com mais de 100 km por hora. E o Com- braço, o braço no colchão é uma posição Não, natural, não é? a sim, a questão que se levanta é onde é que eu ia pôr os braços, não é? Eu ia pôr os braços. Os calções não têm bolsos. Portanto, por atrás, eu acho que hoje em dia, até em termos defensivos, qualquer defesa que vai fazer uma abordagem pressionante de redução de espaço, mete as mãos nas costas, eu acho que tem mais tendência em cair, porque perde balanço e essas coisas todas, porque está mais preocupado em pôr as mãos nas costas do que defender bem. Eu acho que estamos a desvirtuar e estamos a retirar aquilo que é a movimentação natural. Para passarmos a ter uma preocupação no sentido de bola na mão ou mão na bola, quando no final de contas, quer dizer, há coisas que são óbvias, são claras e que deviam ser interpretadas como normais. A situação da minha bola na mão, é lógico que se nós pararmos a imagem e vemos a bola na mão e a projeção da bola da mão ir para trás, tem a ver com a velocidade que me leva a mão para trás. Ou seja, se fosse para o lado ou se fosse subida era diferente. A mão vai para trás. A mão vai para trás pela velocidade da bola. A mão não vai a mão não sobe lateralmente. Portanto, eu não tenho nenhuma intenção. Mas eu acho que Eu ia dizer que é o mais estranho, depois também os 3 minutos ali, aquela decisão, mas sabes, gol de ouro. há vários jogos no mesmo jogo. E nós estamos dentro do futebol, há vários jogos no mesmo jogo. A nossa geração cresceu compreendendo que havia determinadas rivalidades em campo e também fora de campo. Portanto, e nós, de alguma forma, estávamos a incomodar, e eu não estou a falar isso com nenhum sentido de vitimismo, porque nós sabíamos que a seleção francesa, geração após geração, desde a formação, Eram rivais desde a formação. nós éramos rivais desde a formação, nós conhecíamos bastante bem. E por trás de nós estavam as multinacionais também, que estavam também, obviamente, com estruturas. E de alguma forma nós estávamos a quebrar talvez uma certa lógica pelo futebol que tínhamos apresentado. Nós tínhamos apresentado talvez um do melhor futebol em termos de todas as gerações que passaram ao nível da seleção. O futebol que nós apresentamos era um futebol de extrema qualidade. E aquela seleção estava projetada, no meu ponto de vista, pelo menos para chegar à final. E depois na final, eu acho que nós iríamos vencer. Já ouvi o Abel dizer esta alteração, aquele lance, se fosse ao contrário, não seria. Não, eu não tenho dúvidas nenhumas, porque nós sentimos em campo. Há determinadas situações que nós em campo nós sentimos que há algo mais que nós temos que fazer para passar determinadas adversidades. E estávamos a quebrar uma certa lógica com aquilo que nós estávamos a fazer. Porque nós inicialmente até éramos descrentes. Nós muitas vezes, quando íamos no autocarro, nós passamos de um sentimento, se vocês projetarem um bocadinho o passado e essa questão de nós entrarmos em campo e tentar apalpar o adversário, é porque nós, na nossa própria essência, muitas vezes, nós não acreditamos. Nós temos que estar dentro do jogo
sentir o jogo e ver se efetivamente nós conseguimos dar a volta às circunstâncias. Por isso é que muitas vezes falava-se que nós necessariamente, muitas vezes, não entrávamos com uma convicção muito forte. E isto parece que não ficou intrínseco, gerações após gerações. Existe um porquê. O síndrome de inferioridade também. Eu não digo sentimento de inferioridade, porque, quer dizer, era contraditório se nós jogássemos nas melhores equipas da Europa, Pois é isso. nós lutávamos pelos títulos na Europa, a saber, nós tínhamos, era um peso que também não era tão forte institucional, que de alguma forma faziam com que nós, quando jogávamos com determinadas estruturas fortes, estruturas, obviamente, que tinham também o seu peso, nós sentíamos que havia qualquer coisa mais. Por exemplo, e quando eu digo que aquele lance, se eu fosse francês e se fosse na área francesa, eu não tenho dúvida que ele não marcava. E depois existe aqui outra questão também que não nos favoreceu. Por exemplo, a alteração do regulamento, não é? Para a morte súbita. Não há nada mais cruel que isso. Não há nada mais cruel com isso. A morte súbita, quer dizer, É isso. nós Não se pode fazer nada. Nós tivéssemos tempo, reagíamos e íamos atrás do prejuízo. Morte súbita, penalti, acabou o jogo. Não há nada mais cruel do que isso. Mas por ironia que pareça, houve uma alteração agora aos julgamentos e Portugal passa em terceiro e é campeão da Europa, na gestão de Fernando Santos. Portanto, há coisas e alterações, umas que vão para o positivo e outras que vão para o negativo. Porque se efetivamente Portugal voltasse, nesse caso, em segundo lugar, talvez a geração de Fernando Santos não tinha feito os feitos que fez e não fosse tão valorizada como foi valorizada. Portanto, há pequenas situações que mexem um bocadinho com aquilo que é o desfecho final. Agora, não tenho dúvidas, moralmente falando, eu sempre digo que a nossa geração era de ouro escovado e a geração de ouro polido foi aquela que venceu, que é a geração de Fernando Santos, a geração de Cristiano Ronaldo e de todos os outros jogadores que fizeram parte brilhantemente do feito de terem sido campeões, que era um feito que nós desejávamos e podíamos ter feito. E como a injustiça nunca vem só, depois também seguiu-se a confusão do túnel, A a suspensão. Já falou aqui duas vezes hoje da lei de Bosman e Jean-Louis Dupont, um dos pais da lei de Bosman, foi quem ligou também para ajudar a repor a justiça. Portanto, e felizmente, ainda que tarde, a justiça acabou por chegar e o Abel depois esteve no Mundial 2002, também não é de grande recordação para os portugueses, mas o que é certo é que esteve lá e muito bem. Seguiram-se passagens por Galatasaray, primeiro português a jogar na Turquia, a abrir portas. E essa decisão foi, ou melhor, surgiu na sua cabeça um ano antes, praticamente. Fantástico. Posso contar essa decisão? Força, claro. Bom, já eu estava Com a consolidado. toalha na cabeça, não foi? É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Só para dar um toquezinho à questão do meu castigo, a maratona judicial onde estive inserido, as pessoas que me abandonaram naquele momento, as chamadas que eu pensava que eu ia ter e não tive, o mérito, neste caso, de Jean-Michel Dupont porque conhecia, porque já tinha vencido o caso Bosman e conhecia toda a estrutura da UEFA por dentro e por fora. E ele, quando me telefona, ele está em Bruxelas, telefona-me e disse: Abel, olha, tens aqui um caso muito complicado, não é uma questão só desportiva. E eu disse: bom, mas eu sou jogador de futebol, quer dizer, já fui castigado injustamente, não fiz nada, passei pelo túnel, fechei-me na casa de banho, comecei a chorar, estou num lance polémico, sei quem fez, sei o que é que aconteceu, não tive nada a ver com isso. Se eu estava na casa de banho, estava a chorar. Portanto, fui notificado a dizer que para vir à Praça da Alegria, porque tinha sido castigado 9 meses, e eu só me questionei: vocês só podem ter enganado os jogadores. Então, vou ter que explicar porque é que eu estou aqui. Porque é que eu fui castigado, não fiz rigorosamente nada. Fiz intencional ou não intencional, que para mim é não intencional, a situação do penalti. Passo pelo corredor a correr, fecho-me na casa de banho, estou a chorar. Sei que depois houve as situações todas e que nunca falei, também não vou falar. Sei quem fez, como fizeram, nunca falei ao longo desses anos. Não vivo com mal de ninguém, não vivo com mal de nenhum colega. Agora a verdade é que, porque é que eu estou aqui, não é? É muito simples. Na altura jogava ainda no Everton. O Everton não estava nas competições europeias, portanto sou inibido de jogar
competições internacionais, sou inibido de fazer as tais transferências que 14 jogadores da nossa geração fizeram irrecusáveis e, portanto, na altura, pronto, eu acabei por ficar sem jogar e mais tarde 2 apelações dentro da jurisdição da UEFA, levei a UEFA ao TAS e, obviamente, no TAS fizeram razão e fizeram justiça, até porque depois o árbitro, durante esse tempo todo, fez como testemunha preferencial a meu favor. Bom, resta saber porque é que nos relatórios as coisas foram enviesadas de outra maneira. Eu sei o porquê, mas nunca falei sobre a situação, não vou falar sobre a situação. E nós respeitamos. Não é meramente uma questão simplesmente desportiva. E envolve outras pessoas. E é um assunto completamente encerrado. E a única coisa importante é ganhei, mérito Jean-Michel Dupont e de uma outra pessoa que estiveram sempre ao meu lado, dei a volta às circunstâncias, voltei ao Liverpool e, fundamentalmente, aquilo que eu queria fazer para demonstrar que estava outra vez vivo e que estava de volta era voltar outra vez a jogar pela Seleção Nacional, coisa que aconteceu, como tu disseste, no Mundial 2002, que também não foi um Mundial com muito sucesso. E o Galatasaray? Exato. O Galatasaray é o meu segundo amor. Galatasaray, Turquia. Podemos saber qual é o primeiro? Galatasaray, Turquia. Houve um incidente do ponto de vista histórico entre as equipas da Turquia e da Itália. Historicamente falando. Portanto, havia uma equipa inglesa no sorteio de Liga de Campeões que voltava à Turquia depois de muitos anos face a estes conflitos que se passaram no passado. E eu estava no Liverpool, a jogar pelo Liverpool, portanto calhamos num grupo extremamente complicado, portanto foi em Galatasaray, queria Barcelona e Bayer Leverkusen, que eu tinha marcado em Bayer Leverkusen também, marquei com o Benfica, volta a marcar. Marquei no mesmo estádio com a camisa do Liverpool. E vamos para Turquia. Bom, por questões de segurança, Geralier, viajar no mesmo dia, avião privado, viajar no meio-dia, queremos as condições todas asseguradas, não vamos facilitar com essa coisa de viajar com 2 ou 3 dias para treinos de adaptação e tudo. Mesmo dia chegamos ao aeroporto Ataturk, 3 carros, uma para a comitiva, outro para a imprensa, outro para familiares e cordão militar à volta dos 3 autocarros, um tanque praticamente militar à frente e o outro atrás. Bom, quer dizer, a delegação de Liverpool é recebida desta maneira em Istambul. Uma coisa surrealista para aquilo que eram os hábitos de Inglaterra. Claro. Ainda para mais em Anfield. A gente chega e diz: que é isto? Isto é impossível, não é? Nós não vamos para nenhuma guerra. Quer dizer, um tanque à frente, um tanque atrás, 3 autocarros, cordão policial. Isto é uma loucura. Bom, entretanto, a gente chega às zonas circundantes do estádio, não havia ninguém. Como é que é possível? Quer dizer, devia haver confusão, devia haver agitação, um jogo deste tamanho, não havia ninguém. O autocarro cede as zonas de acesso do parque para irmos para a zona do balneário, saímos do autocarro com as malas, estamos a entrar para as partes mais subterrâneas, né, do estádio para ter acesso ao balneário e começamos assim a olhar para o teto e começamos a ouvir um grande barulho. E nós começamos assim a ouvir, isto não é normal, pá. 3 horas antes, 3 horas mais ou menos, quando nós chegamos, 3 horas, 2 horas e 45, e este barulho, bem, isto é uma coisa. Isto que está a ver aqui? Isto que é que está aqui a acontecer? Quer dizer, não há ninguém lá fora. E a gente está aqui, estamos a ver aqui o teto a quase a ceder e um barulho que parecia. Quer dizer, que nós nem tínhamos vivido isso em Anfield, imagina. Bom, chegamos ao balneário, entendemos e coisa. Geralier, 5 minutos, reconhecimento do campo. 5 minutos, pessoal. Reconhecimento de campo, normal, procedimento. Claro. E do balneário até a parte superior de acesso ao campo, havia umas escadas em que, quando tu ias subir as escadas para o acesso do campo, tu tinhas um campo visual da curva norte. Nós estávamos a subir, e conforme estamos a subir, a gente começa a subir o campo e começamos a ver um lençol na curva norte. Welcome to the hell! E quando entramos no estádio, eu nunca tinha vivido uma coisa daquelas. O estádio a abarrotar, as pessoas de pé, um barulho assustador.
E eu disse assim, pá, isto também é especial. E nós tínhamos Anfield, não é? Que são noites mágicas, não é? E disse, pá, isto aqui é qualquer coisa de especial. Bom, o jogo começa e foi engraçado que, pronto, eu tinha o lado mais físico do jogo e cada vez que fazia um carrinho, aquelas coisas todas, aquela minha agressividade de jogo, havia um barulho que vinha do público, um vácuo do que vinha do público, e eu disse assim, pá, isto não é normal. Portanto, chega ao intervalo e eu digo, pá, punho a toalha na cabeça e eu tenho assim um pensamento, daqueles pensamentos que até nem se deve ter, mas daqueles pensamentos assim muito rápidos, e eu digo assim, jogando pelo Liverpool, digo assim, meu Deus, quem me dera um dia jogar aqui. E ficou assim, eu estava a jogar pelo Liverpool, mas quem me dera um dia jogar e sentir isto do outro lado. Começou logo a perspectivar na sua cabeça e concretizou. Moral da história, Liga de Campeões, chegamos quartos finais, tal, não há problema nenhum, tal, lesão de Jimmy Carragher, e não, o Gerard Houllier vai buscar a Finham, lateral direito do Fulham, e eu vejo uma oportunidade. Fatah Tirim, que na altura queria 2 jogadores, queria-me a mim, queria o Rui Costa, porque já tinha estado com o Rui Costa na Fiorentina e também no Milão, que era o sonho do Fatah Tirim, o Rui Costa, e depois também liga-me e diz-me, pá, quero contar contigo, não te esquecemos do jogo que fizeste aqui em Alissâmbia, Liverpool, Galatasaray, e gostava muito que tu fosses para o Liverpool. E eu, como ele tinha contratado Gerard Houllier, Finam, e eu disse, mister, por favor, deixe-me pelo menos, eu tinha um contrato longo ainda, deixe-me ir emprestado 1 ano e meio para Galatasaray, e ele deixa-me emprestado e vou para Galatasaray. Bom, cheguei a Ataturk, milhares de pessoas, uma coisa fantástica. Ninguém pensava que eu ia trocar Liverpool pelo Galatasaray, e eu troquei o Liverpool pelo Galatasaray. Cheguei lá, primeiro jogo, Galatasaray-Fenerbahçe. Logo esse confronto. Logo esse derby que é uma coisa, que é uma coisa indescritível. E pronto, e acabei por ficar um jogador também referência no coração dos turcos. Fizemos um ano brilhante, ficamos em segundo lugar, mas fizemos um ano brilhante. E depois tinha apalavrado com o Fatah Tirim que eu ia chegar ao Liverpool para assinar um contrato de longa duração de 3 anos e possivelmente poderia até acabar a minha carreira no Galatasaray, que é onde eu mesmo queria continuar a minha carreira. Infelizmente depois o Liverpool tem ali um momento em que está a pensar se cede, se não cede, e Fatah Tirim vai buscar Frank de Boer ao Barcelona. Eu estava a jogar a central, contrato a Frank de Boer ao Barcelona, eu acabo por ficar em Liverpool e depois não tenho continuidade de Liverpool. E tenho uma situação depois em janeiro que também podia ir para um clube muito grande. O Real Madrid, Casqueiras. É, exatamente. Exato. Pode-nos contar só um bocadinho desse detalhe? Eu não sei onde é que tu foste buscar esta informação, não é? Mas... Tá nas notícias perdidas. Nós fomos lá buscar. Está nas notícias perdidas. Foi. Abel Xavier, sondado por Carlos Queiroz. Não. Mas mas não aconteceu, sabes? Não aconteceu. Pronto, não aconteceu, mas eu estive aqui em Lisboa à espera dessa chamada que devia ter acontecido, mas não aconteceu. E depois, pronto, o Real apostou na cantera, no Pavões e Algueras. Exato. Na altura, tinha vendido Makelele para o Chelsea, por isso é que precisavam de um jogador que pudesse jogar a lateral direito, a central e a trinco. Pronto, mas não aconteceu. Eu sei que houve essa situação, mas não aconteceu. Me recordo de numa manhã em que eu estava aqui em Lisboa e eu disse, bom, vou ligar até ao meu amigo Figo de manhã. Figo, pá, está a acontecer isto, pá, disseram para não dizer nada a ninguém. Soubeste alguma coisa esta manhã? Alguém falou alguma coisa? Pronto, e depois trocámos algumas impressões, mas acontece é que não aconteceu. E no último dia do mercado, que era o mercado de janeiro, que não aconteceu, foi Jorge Mendes, que na altura estava a iniciar a sua carreira e que tinha relações também privilegiadas com o Desportivo da Corunha, na altura, porque tinha feito no Espírito Santo, penso eu, que foi o jogador que foi para lá. Tinha relações privilegiadas com Lendói. O diretor-geral do Desportivo da Corunha ia para a Alemanha, para o Hannover 96. Exato. E eu estou em janeiro, há um dia de fechar o mercado, e ligo para o Jorge Mendes. Jorge Mendes disse, pá, a única situação, tu devias me ter falado mais cedo, mas eu não podia falar com ninguém porque havia um compromisso de confidencialidade que não podia envolver ninguém sobre a outra questão, e acabei a ir
para a Nova. Ou seja, rescindo com o Liverpool. Rescindo com o Liverpool. Havia essa situação que era uma situação fantástica. Acaba por não acontecer. E vou para a Alemanha. Vou para a Alemanha para o Hannover. 95. Vou basicamente só para fazer 12 jogos, que eram 6 meses. Sim, sim. O Acaba por trocar treinador. o Jorge Mendes ajudou-me a eu não ficar 6 meses parado sem jogar. Acabei por ir para a Alemanha e encontro Ralf Rangnick. Depois foi recentemente treinador do Manchester United. Também um treinador, eu acho, com ideias muito à frente. Foi ele que formou muitos treinadores da nova geração alemã, e um treinador com muita capacidade. Só que tivemos 4 resultados negativos, e o presidente despede Ralf Rangnick, e vem um mito treinador do outro lado da Alemanha, Edward Lienen, que era um antigo treinador que esteve no Borussia de Mönchengladbach. Só queria jogadores que falavam alemão. E pronto. E a primeira abordagem que ele teve quando entra no balneário: quem são os estrangeiros? Era o Jaime, o médio centro que estava no Desportivo da Corunha, que também estava no Hannover. Era o capitão da Grécia, também, que estava Costas, que também estava lá, e era eu. E portanto o Edward Lienen, o novo treinador, entra a falar alemão. Não interessava os jogadores que tinham vindo com outros treinadores. A única coisa que queriam os jogadores que tivessem um determinado tipo de padrão. Todos que não conseguissem ter aquele critério, fora do balneário, treinar à parte. Portanto, fiquei 3 meses, eu, o Jaime e o Costas, 20 graus negativos, estamos a falar mercado de janeiro, a correr num lago. E depois tenho uma chamada de Del Neri, que sai do Porto. Tinha feito um trabalho fantástico no Verona, em 4-4-2, vai para o Porto, tem os problemas que tem, e muito precocemente meses sai do Porto, volta para a Itália e vai para a Roma. Exato, para onde vai? E liga-me e diz: olha, quero contar contigo. E eu saio dali e vou para a Roma. Não jogou com o Totti, o Cassano. É outra aventura fantástica. Porquê que o Cassano não gosta do Cristiano Ronaldo? Não, mas há muita. Sabes que. Mas sabes que. Gostava de si. Não. Nós tínhamos um balneário muito forte, né? Trigória é muito especial. O Roma é um clube muito difícil de trabalhar. Trigória é um complexo muito especial. Eu percebi as dificuldades também, de alguma forma, daquilo que o Mourinho teve. O Paulo Fonseca também teve essas dificuldades. E Itália é muito especial, não é? A parte exterior tem muito impacto naquilo que é as organizações internas. Tem muito impacto. Mas eu tive um balneário que era um balneário de internacionais, que era um balneário de luxo na Roma. Luxo. Totti, imperador. Cassano, a firmar-se. De Rossi também. De Rossi, Perrotta, Panucci. O Totti disse hoje é que o melhor jogador de sempre seria Montella. Cristiano Ronaldo, com a visão dele. Ele disse isso hoje. Não, mas eu acho que aí, quer dizer, o Cristiano Ronaldo é um exemplo a todos os níveis. E normalmente que pode suscitar também alguma inveja, de alguma forma, de outros jogadores não terem chegado ao potencial dele por outro tipo de situações. Agora, o Cassano, de facto, tinha condições para ser, naquela altura, dos melhores do mundo. Agora, uma coisa é ter condições, outra coisa é ter o foco, e ter a mentalidade, e ter a disciplina, a capacidade de se tornar autodidata naquilo que tem que fazer da melhor maneira para atingir aquilo que atingiu. Eu acho que é ímpar, é muito difícil. Está a falar de Cristiano Ronaldo, e muito bem. Depois seguiu-se os Estados Unidos. Sempre é verdade que introduziu os Estados Unidos, e também alguma da Red Carpet e do Hollywood, a Cristiano Ronaldo. Sim, ele não pode. Não, é verdade. Não. Eu, quando ele veio para os Estados Unidos a primeira vez, eu estava lá há 2 anos e meio, portanto já conhecia um bocado o meio de Los Angeles, basicamente, e tive a oportunidade de num momento difícil dele, que ele foi para Beverly Hills Hotel recuperar de uma lesão com o Gaspar, ao tornozelo, e eu fui ter com ele ao hotel, estivemos a conversar um bocadinho, e eu desde logo percebi a dimensão da sua cabeça e o foco de onde ele queria chegar. Ele facilmente já tinha projetado que queria ser o melhor do mundo, e a forma como ele se empenhava, a forma como ele queria trabalhar o corpo, mente e tudo, é uma consequência normal.
normal de um jogador. Agora, é verdade que nós convivemos um bocadinho ali na cidade. E depois fiquei com agrado que ele depois fizesse de Beverly Hills, normalmente de Los Angeles, como se fosse um segundo destino, e acabou por sucessivamente ir lá muitos anos e gosta muito daquilo. E a um determinado momento eu sei que o Galaxy, através da estrutura, queria muito contar com ele. Muito mesmo. Muito. Infelizmente, por outras razões, não pode seguir para lá. Nos Estados Unidos cruza-se também com David Beckham, a maior figura mediática. Como é que foi a convivência com o David Beckham? Eu estava em Middlesbrough, cansado de Inglaterra, supostamente porque já tinha jogado no Everton, tinha jogado no Liverpool e depois voltei outra vez para o Middlesbrough. E fui para uma cidade industrial, uma cidade particular, Middlesbrough, boas pessoas, um clube fantástico. Só que eu queria outra coisa. O corpo já estava a pedir uma outra coisa. E eu sou muito de falar e de pedir, e alguém vai me ouvir e alguém vai materializar as coisas. E foi exatamente o que aconteceu. Já me aconteceu várias vezes ao longo da minha vida. E o telefone toca-me. Estou em Middlesbrough, exatamente. Estou em Middlesbrough, o telefone toca. Eu todas as noites pensava, fazia a minha reflexão e pedia, preciso de ir para um país onde eu possa trabalhar com a minha imagem, onde eu possa levar a minha família, porque era um peso muito grande, porque a minha família basicamente ficou sempre em Portugal. E eu disse, e o telefone toca, e era o Alex Lalas. Esta história do Alex Lalas é incrível. Eu tinha jogado com 21 anos, Padova, Bari, naquela experiência que não foi muito famosa, e Padova, e o Alex Lalas jogava no Padova. Portanto, ele desenvolveu a sua carreira ao longo do tempo e foi para a área mais empresarial e foi para a área mais de CEO e era o presidente administrativo do Galaxy. E ele liga-me e diz-me o seguinte: olha, nós já fechamos o David Beckham, é um projeto de 6 meses, já está tudo fechado, vamos anunciar o David Beckham daqui a 6 meses e temos o spot do segundo jogador de marketing e tivemos a estudar no mercado europeu alguém que é muito semelhante na nossa organização do Lakers, que é Dennis Rodman, e nós precisamos da tua figura no futebol americano. E eu... Imagino o que é uma linguagem. Eu que estou habituado à linguagem daquilo que é a Europa... E depois vem o Alex Lalas a dizer que precisava de uma figura para o futebol. Um Dennis Rodman do futebol. Porque tínhamos o Dennis Rodman no basquetebol e tu ias ficar basicamente orientado para aquilo que era a comunidade hispânica, que por 20% da massa laboral nos Estados Unidos são mexicanos, e nós queremos um afro, uma pessoa que fala espanhol, uma pessoa orientada e ainda por cima a tua imagem de reverência no futebol. Por causa da nossa organização. Porque o Lakers também pertencia ao mesmo grupo. E eu ouço aquilo, fecho os olhos. Será que alguém me escutou? É um cenário perfeito. Era isto que eu estava a pedir durante meses. E estava a jogar no melhor campeonato do mundo de Inglaterra. E estava a pedir isto. Pronto. E eu, por um motivo estratégico de negociação, digo ao Alex lá, dá-me 2 dias para pensar. Mas já tinha a minha decisão tomada. Não é? E portanto liguei e pronto, e foi assim que aconteceu. Vou para um cenário surrealista do início da MLS, com o David Beckham a ser um embaixador. Eu nunca vi um colega humilde com a dimensão de abrir portas como o David Beckham. Impossível. Uma dimensão incrível. Aquilo que eu vivi com ele, nomeadamente onde nós viajávamos, como viajávamos, é uma coisa indescritível. É uma coisa indescritível. Aliás, o Real Madrid só abre um mercado asiático por causa do David Beckham. O Real Madrid não ia muitas vezes para a Ásia em pré-épocas, só vai para a Ásia em pré-épocas com a contratação do David Beckham. E portanto, o David Beckham foi inteligente porque basicamente renegocia à escala global todos os contratos quando vai para os Estados Unidos. Portanto, foi uma estratégia bem montada e depois também tem um acréscimo também da vitória. Portanto, é um cruzamento feliz. E eu, basicamente, com o meu aviãozinho pequenino, eu entro no espaço para tentar perceber o que o David Beckham andou a fazer durante muitos anos. E no entretanto andou... Ou seja, com a minha imagenzinha, pronto, e foi fantástico. Aprendi muito. Marketing, branding com ele é uma aventura. E depois, quer dizer, a dimensão da humildade que ele tem é fantástica. Ou seja, o lado todo da grandeza, daquilo que é projetado pelo olhar das pessoas. E depois nós temos a convivência normal, básica, como eu digo, sem maquilhagem.
é uma coisa, é um lado fantástico de convivência com ele. E pelo caminho ainda andou a ensinar ao Denzel Washington e ao Robert De Niro o que era futebol, andou a ensinar-lhes o que era fora de jogo. Para já era a junção das indústrias. E era giro porque eu acabava o treino, eu treinava de manhã e depois tinha o meu PR. A minha PR vinha com uma lista de inventos. Ela vinha com lista de inventos, depois tínhamos o nosso carro, tínhamos um motorista, ela vinha com lista de inventos, passava os inventos, olha Bel, porque eu tinha que ir vender a imagem do Galaxy nos inventos. Porque a partir do momento que eu estava posicionado nos inventos, havia sempre a atração de alguém perguntar quem é este, quem é aquele, e os PRs estavam a fazer todos os trabalhos, porque nós tínhamos era que vender o Galaxy, porque nós queríamos que era o cruzamento das indústrias, que era esse o projeto do Galaxy também. Portanto, passar a área das outras indústrias, por isso é que nós começamos a ter Will Smith, Tom Cruise, esse pessoal todo, e ver jogos de futebol, e aquilo, pronto, 40 mil pessoas, estádio cheio, pronto, bilheteira, portanto aquilo estava sempre tudo vendido, por causa deste cruzamento de indústrias que começou nesta altura. E portanto, nós estávamos a fazer esse trabalho. Portanto, as festas de red carpet, as festas, obviamente, com gente que eu, basicamente, de forma humilde, via nas revistas e que um dia dizia, pá, grande filme que ele fez, pessoas que eu adorava, e depois estava no mesmo espaço, no mesmo momento, por uma questão de estar no momento certo e na oportunidade certa de conviver e de falar com essas pessoas que eu próprio via como referências e quase inalcançáveis de alguma forma, por estar no mundo de futebol. Não se misturam, não são mundos que, neste caso, Hollywood com o futebol nunca tinha havido esse cruzamento. Lá está, mas eu acho que a fusão do cruzamento das indústrias tinha um potencial brutal e foi explorado. E foi explorado. E resultou muito bem. Ali até chegou a participar numa curta-metragem. Sim, não, sabes, é porque às vezes quando tu estás inserido em determinados contextos e começas a projetar aquilo que é o futuro da tua vida, começas a projetar o futuro da tua carreira e essas coisas todas, quer dizer, eu se olho um pouco para trás e se tenho tido aquela estabilidade de, por exemplo, ter o green card, de ter a questão da residência, porque tinha que ter green card para ficar, para depois estabilizar a minha vida em Los Angeles, como o David Beckham fez. Portanto, o projeto de Miami David Beckham é um projeto de 2008, porque quando David Beckham assina, e assinamos os dois, e ele já assina tendo um franchising para constituir 10 anos depois, quando terminar a carreira. E foi isso que aconteceu. Portanto, os americanos não olham as coisas de ânimo leve ou suave, têm projetos a longo prazo. Portanto, é um projeto que eu sabia que ele, quando terminasse a carreira, tinha um franchising para desenvolver. Escolheu Miami. Portanto, é mais fácil quando tu tens as pessoas por trás que também pensam contigo e te ajudam. Mas para ajudar é porque tu tens de ter potencial em alguma área. Claro. Se tu não tiveres potencial em alguma área, vai ser muito mais difícil. E os americanos nisso são muito fortes. E falando de Hollywood e falando de filmes, o filme desta entrevista também está perto do fim. Eu sei. E aliás, nós agora vamos ter que reservar outro episódio para falar depois da carreira de treinador. Uma segunda parte. Portanto, para a próxima temporada vamos ter aqui novamente o Abel Xavier mas porque foi efetivamente uma grande entrevista. Nós estamos aqui deliciados com todas as histórias que nos contou. Eu peço se calhar desculpa, porque uma pessoa vai-se entusiasmando e vai-se falando das coisas. Foi incrível para nós. E eu sei que possivelmente muitas coisas que vocês queriam colocar mas nós sempre trazemos sempre a mais. Mas isso significa que o convidado é sempre excelente. Quando não conseguimos pôr tudo, é isso. a conversa fluiu. Eu acho que sim. E é sinal que há espaço para outra conversa no futuro. E espero que tenha gostado, Abel. É isso. Não, olha, foi como se estivesse aqui entre amigos, no bom sentido da palavra, embora não conhecemos hoje. Exato. Conhecemos hoje. Mas acho que fluiu, acho que é um bom produto e acima de tudo é parte da minha história, que muitas vezes pode não ser contada da melhor forma e quando somos nós os principais figuras que participam de determinadas coisas, umas que podem ser contadas e outras que não podem ser contadas. Claro. Portanto, agora conta-nos ali fora. Partilhei aquilo que eu acho que era. E foi eu acho que era essencial para quem esteja a ouvir, e nomeadamente até os jovens que projetam imagem em vários jogadores, ou em várias referências, ou em vários exemplos, que possam retirar coisas positivas, claro que sim. E aquilo que não for positivo, que deste lado. Exatamente. Muito obrigado. Abel, foi uma honra enorme e para vocês que estão em casa agradecer-vos e não se esqueçam de seguir o Fora de Jogo e o 90 mais 3 e estaremos aqui para mais episódios. Agradecer também à RFM
E portanto, cá estaremos para a semana mais uma vez. Mais uma vez, também um obrigado, Abel, por este momento. E portanto, um abraço. Um grande abraço. Então, um abraço Obrigado. a todos. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.